Continuando com os comentários, a Resolução 23575, que alterou e incluiu modificações na Resolução 23553, continuo os comentários falando agora do artigo 56, parágrafo 1º. O parágrafo 1º, a alteração que aconteceu foi que os documentos devem ser digitalizados e apresentados exclusivamente em mídia eletrônica. Não existe mais a previsão de entregar nos tribunais os documentos. Apenas as direções municipais receberão documentos em papel. Os tribunais receberão toda a documentação digitalizada. E os parâmetros que foram definidos para essa apresentação é que os arquivos têm que ter formato PDF OCR, ou seja, eles têm que ser possíveis de ser pesquisados os dados por meio do OCR, e o arquivo não pode ser superior a 10 megabytes. Então, esses parâmetros, se não cumpri-los, as contas terão de ser reapresentadas. O artigo 67 fala que, mesmo na prestação de contas simplificada, também deverão ser juntados os documentos comprobatórios dos gastos com FEFEC e com fundo partidário, lembrando que tem que ser apresentado no formato PDF com OCR, aquela leitura que pode ser pesquisável, e também o arquivo não pode ser superior a 10 megabytes. A alteração no artigo 94 diz respeito àqueles indícios de irregularidades que são detectados já nos cruzamentos das informações. Antes era a chefia, a unidade técnica, quem fazia esse encaminhamento ao juiz. Agora, tão logo sejam identificados indícios de irregularidade, essas informações irão diretamente para o Ministério Público e será o MP quem procederá à apuração desses indícios. E aí, tendo sido concluída a apuração, o Ministério Público juntará os elementos probatórios colhidos e manifestará sobre eles. Fará essa imediata comunicação, então, à autoridade judicial e vai solicitar que sejam adotados eventuais pedidos de providência, se entender que é cabível. A autoridade judicial vai examinar com prioridade essa matéria, vai determinar as providências urgentes que entender que sejam necessárias para impedir ou evitar irregularidades e também permitir o pronto restabelecimento da legalidade. Inexistindo providências urgentes a se adotar, o resultado da apuração desses indícios de irregularidade serão considerados lá na ocasião do julgamento das contas. Artigo 103. O artigo 103 acrescenta ao parágrafo 1º a necessidade de se fazer referência ao processo judicial eletrônico quando da juntada de documentos, uma vez que o processo de prestação de contas eleitoral será autuado no momento da prestação de contas parcial, momento em que não se deve encaminhar nenhum documento, apenas fisicamente nem mídia, apenas a transmissão do arquivo via internet. Tendo feito isso, dali em diante, as referências que tenham de ser feitas ao PJE, ao número que foi recebido, deverá sempre ser referenciado esse número nos documentos que forem juntados. Agora vamos falar de tudo que foi acrescentado. Comentei até aqui com vocês tudo o que foi alterado. Com relação aos acréscimos, no artigo 19, a nova resolução, a que altera a 23553, a 23575, ela diz que os partidos políticos deverão destinar
30% no mínimo do FEFEC para as campanhas de suas candidatas. Se por acaso o percentual for mais elevado, o mínimo então que deverá ser aplicado é a mesma proporção desse percentual. Se a chapa for de 30% e 70%, o mínimo é 30%. Se a chapa for de 50% para cada gênero, o mínimo será de 50%. Há ainda o acréscimo dos parágrafos 3, 4, 5, 6 e 7. A inclusão da norma chama a atenção para que o FEFEC seja utilizado para o custeio dessas candidaturas aplicado em despesas que sejam do interesse e em benefício dessas campanhas femininas e que não pode ser empregado no todo ou em parte exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, ou seja, o dinheiro do FEFEC destinado ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicado no interesse dessas campanhas. No caso de haver dobradinhas, material publicitário conjunto, apenas será considerado para as campanhas femininas a cota parte dessa despesa feminina, ou seja, partido gastou R$100 mil com dobradinha com candidata e candidato. Apenas R$50 mil, que é a cota parte que cabe a essa mulher, pode ser computado no limite do cumprimento do limite do mínimo obrigatório. Lembrando também que haverá sanções, penalidades já previstas na lei, nessa resolução, para o descumprimento disso. Serão as sanções do artigo 30A da 9504. Então, tanto para fundo partidário quanto para FEFEC, a aplicação deverá ser em despesas do interesse das campanhas femininas, não podem ser repassadas para candidatos masculinos e emprego ilícito desses recursos, tanto do fundo partidário quanto do FEFEC, sujeitará responsáveis e beneficiários às sanções do artigo 30A da Lei 9504, sem prejuízo também de demais cominações legais cabíveis. Outra inclusão foi no artigo 23, parágrafo 6º, que diz que a instituição arrecadadora tem a obrigação de encaminhar ao prestador de contas a identificação completa dos doadores, ainda que essa doação tenha sido efetivada por meio de cartão de crédito. Então, é muito importante que a instituição arrecadadora identifique de forma completa esses doadores. Houve também a inclusão dos parágrafos 2º e 3º no artigo 25. Essas inclusões dizem respeito àquela conta bancária intermediária, aquela que a instituição arrecadadora tem e que tem que ser reconhecida pelo Banco Central, e que todos os créditos recebidos nessa conta intermediária devem ser feitos por meio de transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado. No artigo 28, foi incluído também que as doações por meio de cartão de crédito e débito só podem ser contestadas até o dia anterior ao da eleição. O artigo 53 incluiu o parágrafo 6º, que trata da aquisição de bens permanentes com o uso do FEFEC. Caso haja aquisição de bem permanente com recurso do FEFEC, ele deve ser alienado, vendido ao final da campanha. E esse valor obtido com a venda tem que ser recolhido para o Tesouro Nacional, por meio da GRU. E essa GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, deve ser
juntada, adicionada no SPCE para envio da documentação da comprovação da prestação de contas. Esses bens têm de ser vendidos alienados ao valor de mercado, e isso deve ser comprovado também quando a Justiça Eleitoral solicitar. São os parágrafos 6º e 7º que foram adicionados ao artigo. O parágrafo 10 do artigo 48 também foi revogado, que diz que se o candidato tiver seu registro de candidatura cancelado, não conhecido ou inapto, está desobrigado de prestar contas. Então, não existe mais nenhuma exceção à prestação de contas. Todos os candidatos, inclusive aqueles cujo registro de candidatura tenha sido cancelado, não conhecido ou inapto, também está obrigado a prestar contas. Essas eram as considerações a ser feitas. Vimos todos os artigos incluídos, alterados e revogados pela 23575, que alterou a 23553. Desejo que você tenha ótimos estudos, que você se concentre bastante na leitura de cada artigo, para que você não tenha nenhum problema na sua prestação de contas e possa ter suas contas totalmente aprovadas. Um grande beijo para vocês. Qualquer alteração que venha ainda a acontecer, postarei aqui.